Olá, seja muito bem-vindo ao canal da IPM, Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Eu sou o Reverendo Jonatas, pastor da igreja, e você é muito bem-vindo ao nosso segundo estudo no segundo mandamento da lei do Senhor. Essa série de estudos é uma série sobre os 10 mandamentos e hoje nós vamos continuar falando sobre o mandamento referente ao culto ao Senhor. Nos nossos dias, as pessoas manifestam muitas dúvidas, especialmente com respeito à liturgia, e nós temos falado sobre esse assunto desde que entramos no segundo mandamento. Na última vez, eu falei a vocês sobre a sinceridade, aliás, a sinceridade como um elemento principal no culto, como aquele elemento capaz de fazer com que Deus aceite qualquer coisa que nós ofertemos a Ele. Eu tentei argumentar que, na verdade, não só de sinceridade viverá o adorador, mostrando que a sinceridade não é um elemento tão essencial assim. Se você quiser saber mais sobre isso, clica aqui embaixo, veja aí no link que está na descrição desse vídeo e acompanhe os estudos que nós estamos fazendo. Aliás, se você ainda não fez, essa é uma boa hora para você fazer. Se inscreve aqui no canal e já deixa assinado aí, ativado o sininho, para que você não perca nenhuma das novidades que nós postarmos aqui no canal da nossa igreja. Pois bem, na busca por tornar a verdade de que a sinceridade não é o elemento-chave para a aceitação do culto e tornar essa verdade mais evidente, eu mencionei o encontro de Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó, mais conhecido pela frase que o Senhor Jesus diz à mulher samaritana lá em João, capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E como eu perguntei se vocês queriam que esse texto fosse explicado em maior profundidade, estou aqui hoje para falar sobre ele e do que a gente pode aprender deste encontro e sobre aquilo que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana, para que a gente enriqueça o nosso entendimento sobre o culto público ao Senhor. Então, já pega a sua Bíblia, abre lá em João capítulo 4 e vamos ler essa história. Na verdade, eu vou pedir para que você acompanhe, para que você vá com os seus olhos observando aí a sequência desse texto, tá bom? Bom, quando a gente abre naquele texto, a gente já nota aí algumas questões que a gente precisa ser mais bem contextualizado para entender o que está acontecendo neste episódio. Bom, a gente já sabe que o Senhor Jesus tinha um ministério considerado à época controverso. Estavam percebendo aos poucos que ele estava dizendo ser o Messias esperado, o Cristo. A palavra Cristo seria a tradução para o grego da palavra Messias ou ungido, indicando aí que ele era o escolhido do Senhor para salvar o seu povo. Bom, inúmeras vezes ele foi ameaçado de morte, o seu ministério seria precocemente interrompido antes da sua missão estar completada. E esta era uma dessas vezes em que os fariseus, quando souberam, respiraram ameaças contra o Senhor, e ele, entendendo que não era a hora do embate, retorna para a região da Galileia, onde o seu ministério acontecia mais regularmente, mais ao norte de Israel, e lá ele tem um encontro então com esta mulher samaritana. E aqui é que começam os problemas. No Poço de Jacó, que o próprio Jacó teria cavado para sua família e seus filhos, e que ele dera de presente a José, todas essas informações você encontra lá em João capítulo 4 mesmo, informações que o evangelista nos dá, o evangelista João. O Senhor Jesus se coloca ali para descansar e a mulher samaritana chega num horário um tanto quanto incomum. O normal era que as mulheres fossem logo cedo ao poço retirar a água e ela espera para ir num horário mais quente, um horário muito difícil de ir por conta da situação, muito sol. Então esse horário era muito incomum, as mulheres não iriam já quando o sol havia saído, porque
isso traria muito desconforto e muitas dificuldades para as mulheres levarem os cântaros de água de volta para suas casas. Mas ela estava lá, tirando água num horário inusitado. Nós sabemos, pelo que o próprio Senhor Jesus diz à mulher, que é muito provável que a situação dela fosse uma situação de vexame e vergonha. E ela evitasse o contato social justamente para não ter que ficar dando explicações da sua vida e da sua mais recente e atual situação marital. Mas ela lá, indo para o poço e retirando água, e nós somos surpreendidos no verso 7, quando o Senhor Jesus pede a ela que, nesse processo, visto que ela tem ali o cântaro e sabe-se lá mais quais instrumentos para tirar água, ele pede para que ela lhe dê um pouco de água a beber. Os discípulos do Senhor Jesus, diz o verso 8, tinham ido à cidade comprar alimentos, e a mulher samaritana, antes de lhe dar de beber, fica intrigada com o fato de que ele, sendo um judeu, pedia a uma mulher samaritana que lhe desse de beber. Então, nessa hora, você precisa se lembrar do dilema cultural. Judeus e samaritanos não se davam. O texto diz isso. Mas você precisa lembrar que a razão para isso é que os judeus preservavam com muito zelo e cuidado a sua linhagem pura, para que nenhum tipo de descendência estranha ao povo escolhido entrasse na possível família do Messias. O problema é que Israel foi um dos reinos que caiu primeiro e se misturou aos povos que o dominaram. Isso fez com que a linhagem dos judeus, ou dos israelitas, melhor dizendo, que habitavam mais ao norte, ficasse, digamos assim, impura. Eles carregavam o gene, o DNA de outros povos. E esses eram chamados os samaritanos. Os judeus, especialmente os mestres, os líderes do povo, consideravam a raça samaritana, se a gente pode dizer assim, mas esse negócio de dividir os seres humanos em raça, esquecido que só existe a raça humana, não é uma coisa nova como você pode ver. Mas eles consideravam os samaritanos pessoas tão impuras que o mero toque físico demandaria uma purificação equivalente ao nosso tomar banho hoje em dia. Então, seria muito estranho que um judeu pedisse um utensílio tipicamente usado por um samaritano para pôr para dentro do seu corpo, por exemplo, água. Lembre-se de que as limpezas e rituais judeus eram extremamente detalhistas e dificilmente alguém poria para dentro do seu corpo algo que foi tocado ou usado por um samaritano. Se eles sequer queriam tocar externamente um samaritano, que dirá pôr para dentro. Então isso chamou muito a atenção da samaritana, que, como eu gosto de pensar nessa situação de uma maneira mais real, ela esqueceu de dar água para Jesus e ficou perguntando da razão pela qual ele queria uma água, né? E aí ela diz assim, isso só pode ser pegadinha, né? Verso 9. E se acompanha na sua Bíblia, o que eu vou falar aqui da minha própria versão, a versão revista e corrompida. E aí ele pede a água, ela diz, isso é pegadinha, você não quer essa água não, você quer só ver se eu vou dar essa água para você, que não faz sentido um judeu pedir para uma samaritana água. E aí o Senhor Jesus aproveita essa abertura, essa deixa, e diz para ela que se ela soubesse quem ele é, quem estaria pedindo água para quem, seria ela para ele. E aí nessa hora ela percebe que o papo está indo numa outra direção. Ela insiste em não entender. Sabe quando a pessoa percebe que você está chegando próximo do coração e ela finge demência? Então, a mulher samaritana, ela tem um momentâneo AVC ali, finge que não entendeu, e aí no verso 11 ela diz assim, olha, como é que eu ia pedir água para você se você não tem com quem tirar? Você está pedindo a minha caneca, você está pedindo o meu cântaro, você está pedindo os meus utensílios de retirada de água. Se você tivesse água para dar, você já tinha tomado água e tirado do poço água para você, não é? E aí o Senhor Jesus insiste no assunto, aprofundando o tema, e no verso 13 e 14 ele diz que, na verdade,
Quem bebe da água que se tira do poço de Jacó volta a ter sede, mas a água que ele desce seria uma fonte a jorrar para a vida eterna, ou seja, essa pessoa jamais voltaria a ter sede. A ideia de que se bebesse da água dele, ficaria para sempre satisfeito, saciado. Uma outra coisa interessante, já que estamos falando de culto, estamos falando de liturgia, estamos falando da forma de adorar a Deus, como é esquisito e diferente observar que hoje em dia muitas músicas e às vezes as palavras das pessoas que dirigem o culto fazem justamente o oposto. Uma vez que nós adoramos a Deus através do Senhor Jesus, ele é o mediador de qualquer relacionamento que nós tenhamos com Deus, e nós deveríamos estar satisfeitos com Cristo, mas não. Tem música que diz, inclusive para Deus, que nós somos insaciáveis, ao invés de dizer que estamos satisfeitos com o sacrifício do Redentor, que ele satisfez a ira de Deus. A ideia de satisfação, a ideia de sede aplacada é uma coisa muito forte no ministério do Senhor Jesus, não somente aqui, mas, por exemplo, quando ele fala sobre a bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça, que seriam, em seu ministério, vida e obra, saciados. Então eis aqui mais uma dessas situações. E então a mulher samaritana resolve desafiar a teologia do Senhor Jesus, dizendo, olha, isso é bom demais para ser verdade. Então, se você tem dessa água mágica capaz de fazer com que quem bebe dela não tenha sede, eu aceito, eu quero tomar. Pronto, o Senhor Jesus até aqui, ele está criando um contexto e armando uma situação para que ele possa dar o punch, para que ele possa entrar com o golpe. O que você precisa entender desse texto é que o contexto dele não é um contexto de culto, mas uma sessão de aconselhamento. O Senhor Jesus está criando um ambiente e levando a conversa para que ele possa confrontá-la com o seu pecado. O Senhor Jesus sabe com quem está tratando e sabe qual é a situação desta mulher. Então não é à toa que no momento em que ela finalmente cede e entende que talvez o Senhor Jesus esteja oferecendo algo mais do que simplesmente H2O e ela topa receber, o Senhor Jesus entra com essa. Verso 16, vai lá e chama teu marido, que aí bebe os dois de uma vez. E ela respondeu assim, eu não tenho marido. Porque seria uma situação constrangedora ela chegar com o rapaz e o Senhor Jesus falar assim, então você é o marido dela e ele marido? Então ela já lançou logo, olha, eu não tenho marido não. E é nessa hora que a situação muda completamente de figura, porque o Senhor Jesus disse, bom, finalmente você falou uma verdade, finalmente você foi verdadeira, porque você não mentiu. Você não tergiversou, você foi direto ao ponto. Falaste bem, você não tem um marido. E aí, na sequência, no verso 18, quando o Senhor Jesus completa a questão e começa a descrever a vida dela e como é que ela tem vivido até então, nós descobrimos que o Senhor Jesus tinha acesso a informações sobre a vida dela que ninguém mais poderia imaginar que ele tivesse. Essa era a primeira vez que eles estavam se vendo. Jesus não estava observando ela à distância há muito tempo. Ele estava apenas sentado ali aguardando uma oportunidade para pedir água para quem quer que fosse. Na providência divina, em sua onisciência, as coisas não se encaixaram por coincidência, mas Jesus estava lá justamente quando essa mulher apareceu e ele encaixa essa. Verso 18, porque 5 maridos já tivesse, esse que tens agora não é marido, e isso disseste com verdade. Ou seja, se tem uma coisa que você falou que é verdadeira disso tudo é que o atual não é marido, né? Porque só de marido você já teve 5, né? Então a gente sabe que tem muita gente que é meio samaritano nesse ponto, gosta tanto de casamento que já casou 2, 3 vezes. Vocês me perdoem a piada, mas olha só, quando a gente não leva a sério o casamento, e quando principalmente liderança bíblica, liderança espiritual não leva a sério o casamento, não luta pelo seu casamento, infelizmente esse é o resultado. Existem situações legítimas nas quais o divórcio possa ser permitido e o novo casamento seja legítimo, mas nós estamos vivendo uma época de muita banalização destas coisas.
Então é importante levar a sério aquilo que o próprio Senhor Jesus disse à mulher samaritana. Mas agora a gente volta à questão. Porque é a partir do verso 19 que tudo isso faz sentido. Veja, quando o Senhor Jesus faz a primeira confrontação, a reação da mulher samaritana é a mesma reação de qualquer aconselhado. Se você já foi aconselhado, você vai se lembrar de que nos primeiros momentos, na primeira vez que a dor é tocada e o arranhado do coração recebe a gotinha de mertiolate, a gente reage com uma retração, a gente foge. E é exatamente isso que a mulher samaritana vai tentar fazer. Ela vai empreender uma fuga. Ela vai dizer assim: vejo que és profeta. A nossa percepção é de que a mulher samaritana fica encantada com o fato do Senhor Jesus ter ciência da sua vida. Mas a gente, quando vê no final que ela sai dizendo, olha, ele tem dito tudo aquilo que eu tenho feito, isso foi depois da conversão. Neste momento, ela está vendo que Jesus sabe da vida dela, mas ela não se quebranta. Ela vai tentar, e esse é o ponto, usar uma dúvida teológica como um escudo, como uma defesa. Ela vai usar como um artifício de distração pecaminosa. Muitas vezes, em uma sessão de aconselhamento, o nosso aconselhado usa da dúvida que ele sabe que teólogos, pastores e conselheiros adoram tirar. A gente é tão terrível que a gente tira a dúvida de quem nem perguntou, a pessoa não está nem interessada na nossa resposta, a gente adora responder. Então, tem questões que a gente sabe que se a gente entra na celeuma, nossa, se acende uma briga. Então, se você está perdendo uma discussão, geralmente a pessoa lança um... E aquele negócio de calvinistas e arminianos, né? Ou então, você é presbiteriano, não é? Fiquei sabendo aí que vocês defendem a eleição, né? Ou então, Calvino era capitalista, né? E a gente, quando ouve essas coisas, nossa primeira reação é deixa eu te explicar que não é bem assim, deixa eu te falar dessa doutrina. E a gente começa a falar sobre calvinistas e arminianos, a doutrina da eleição, soberania de Deus e outras coisas. Pois é. A dúvida teológica, muitas vezes, é usada como distração, como fumaça e espelhos. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Porque no momento em que ela se aproveita do fato de que ele é um profeta, e os profetas do Antigo Testamento tinham essa característica de saber o que acontecia, ela lança uma dúvida típica. Porque era muito comum que samaritanos e judeus discutissem a respeito do lugar do Monte Santo que Deus recebia culto. E aí ela lança essa: nossos pais adoravam neste monte. Vós, no entanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. E sem entrar na própria discussão que ela está levantando aqui, porque ela não importa, e Jesus não dá atenção à dúvida dela, o Senhor Jesus vai dizer que a questão não é o modus operandi, a maneira de operar, ou seja, a metodologia. Não se trata de onde, se trata de outra questão. É completamente outra. Na resposta que o Senhor Jesus vai dar, e aí a gente está chegando próximo do texto que nos interessa, ele diz assim: olha, vem chegando a hora, e esta hora já chegou, em que nem em Jerusalém, neste monte, vocês adorarão ao Pai. E aí vem o primeiro ataque, verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O assunto aqui agora muda. E o Senhor Jesus está dizendo duas outras coisas que não pareciam ser do interesse da mulher samaritana, mas que o Senhor Jesus entendia serem importantes para a mulher samaritana. Era a questão da salvação e a questão do conhecimento. Olha, se tem uma coisa que culto precisa, é de salvos adorando quem eles conhecem.
Uma das coisas que eu falei na última vez em que demos esse estudo era justamente o fato de que se um marido quer presentear bem a sua esposa, ele deve buscar conhecê-la. Se um adorador quer adorar a Deus corretamente, ele deve buscar conhecê-lo. Mas muitas vezes, muitas vezes, nós temos pouco interesse em saber o que Deus pensa de certas coisas. Nós temos pouco interesse em conhecer a Deus. A gente quer conhecer as regras, a gente quer saber o que é para ser feito, ou a gente não quer saber de nada. Simplesmente faz e depois vai buscar desculpa, vai buscar razão, vai buscar argumentos para subsidiar aquilo que nós estamos fazendo. E é aí que mora o erro. O Senhor Jesus diz que é para adorar com conhecimento, porque a salvação vem dos judeus. E aí ele lança a sua frase, verdadeiros adoradores, e aqui você precisa entender que o Senhor Jesus está usando de um trocadilho. Ele está pegando as palavras adoração e verdade para fazer dela se você me permite, um plot twist. Ele vai inverter agora a trama desta conversa e dizer que os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Porque é isso que Deus procura, é isso que o Pai procura. E aí a nossa dúvida é o que é em espírito e em verdade? Normalmente as pessoas dizem que a expressão em espírito e em verdade significa com a disposição correta. Pode ser disposição emocional, disposição espiritual. Geralmente as pessoas explicam isso de uma maneira muito tricotômica, não é? A alma e espírito, então não interessa, mas aqui o ponto é que eles falam de alguma coisa interna, como se fosse sinceridade. Então a pessoa tem que estar ali sinceramente, ou com a postura correta, ou com o coração no lugar correto, que seria o equivalente ao espírito. E a verdade seria conforme a verdade revelada de Deus, conforme as regras, conforme a lei, conforme a revelação. Olha só, muito embora isso seja tudo possível de se argumentar, e que de fato Deus não aceita culto feito da boca para fora, que é verdade que Deus não liga apenas para a cerimônia, que culto bonito, bem feito e liturgia bem organizada não significa necessariamente que Deus aceite o culto, e essas coisas caminhem juntas, eu acho que não é sobre isso que Deus está falando aqui, não. Eu acredito que você precisa entender isso com outros olhos. É mais provável que o Senhor Jesus, nesse texto, esteja falando que o culto deve ser trinitário. Eu acredito que as 3 pessoas da Trindade apareçam no verso 23 e que o Senhor Jesus esteja, como é o objetivo do Evangelho, se revelando à mulher samaritana. O objetivo dele, e isso faz parte do contexto, é dizer àquela mulher quem ele é e o que ele pode fazer por ela, que é salvá-la. Então ele vai usar da dúvida dela para ministrar ao coração dela na necessidade dela, que é de salvação. E ao invés de ficar falando, porque eu acho que esse é o ponto, quando a gente quer responder essa questão de uma maneira litúrgica ou falar sobre teologia de culto, nós estamos caindo na armadilha da mulher samaritana. E eu entendo que nós devemos caminhar na estratégia do Redentor, qual seja mostrar quem ele é, não importa qual seja a pergunta do seu aconselhado. E é exatamente isso que um conselheiro redentivo faz. Ele vai usar como gancho as histórias, problemas e dilemas do seu aconselhado para apresentar a Cristo. Agora, onde que isso aparece? Bom, como eu já adiantei e já dei spoiler, eu acredito que no verso 23 você tem as 3 pessoas da Trindade. Nós sabemos, e eu acho que isso está no texto, que o culto é ofertado a Deus o Pai. E o culto ofertado a Deus o Pai é feito com base nas outras 2 pessoas da Trindade. O culto é dirigido a Deus o Pai, então quando você estiver cultuando, você deve cultuar a Deus o Pai, mas você faz isso pela mediação do Senhor Jesus, então você não pode simplesmente se apresentar diante de Deus, você faz isso no poder e sangue de Cristo. É tendo Jesus como mediador que nós podemos ofertar ao Pai. Nós
adentramos ousadamente diante do seu trono de graça, confiados nos merecimentos do Senhor Jesus, e fazemos isso no poder e revestidos pelo Espírito Santo. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos habilita, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem leva o nosso culto diante do Pai. Então, quando nós lemos no verso 23 que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ele coloca ali verdade no começo e verdade no fim, colocando o Pai no centro e entre eles a palavra adoração e espírito. Eu acho que a estrutura aqui, ela visa apresentar que ele é o Senhor Jesus, a verdade, através da qual se adora o Pai. Então, como ele mesmo disse em outro lugar, que ele era o caminho, a verdade e a vida, tudo indica, até porque a interpretação mais comum desse texto é que em espírito significa através do Espírito Santo, a palavra aqui em verdade ou na verdade significa como modo, né? Verdadeiramente. E é justamente aí que está o ponto, né? Como a palavra verdadeiramente pode significar, principalmente na nossa língua, né, um advérbio de modo, é a maneira. E eu acho que é a maneira mesmo. Porque quando você abre em Hebreus, falando da maneira como Deus fala conosco, e ele falou muitas vezes aos pais, de muitas formas, pelos profetas, nos últimos dias nos falou filialmente, nos falou pelo Filho. O Senhor Jesus era a maneira como Deus falou conosco, ou seja, Deus nos falou encarnado no seu Filho. Então eu não vejo nenhum problema que nós enxerguemos que a maneira como nós devemos adorar a Deus seja através da verdade. E a verdade não é um conjunto de conhecimentos, a verdade é uma pessoa, assim como o Espírito Santo é uma pessoa e o Pai é uma pessoa. Então, implicações práticas para o nosso culto já foram dadas, mas a gente pode reunir aqui no final. O que é que Deus espera de nós? Primeiro, que o cultuemos. O culto é para Deus o Pai. Então, cuidado para não ficar inventando moda e querer que o seu culto trinitário seja para cada uma das pessoas da Trindade. Os adoradores adorarão o Pai. Então, é a Deus, o Pai, que nós ofertamos o nosso culto. De certo que não é pecado se referir às demais pessoas, mas lembre-se, o foco do culto é Deus o Pai. Não tem nenhum problema você mencionar. Mas, não é? A gente está em busca de entrar no trono do Senhor pelas portas do sacrifício do Redentor. O que é que Jesus possibilita? Acesso ao Pai. Foi isso que ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. E a gente pensa que isso tem a ver com o céu, mas toda vez que nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós também estamos indo ao Pai através de Jesus, que é a porta. Então, o culto é ofertado ao Pai por meio de Jesus Cristo no poder do Espírito. É impossível oferecer a Deus cânticos, orações ou qualquer coisa que seja, senão pela atuação do Espírito Santo. É Ele que intercede por nós, se necessário, com gemidos inexprimíveis e filtra o nosso culto para que ele chegue como aroma suave diante do Deus o Pai. E isso só é possível porque o sangue de Jesus nos lava. Então, a mim me parece que a melhor forma de você entender esse texto não é, que geralmente as pessoas fazem assim, em espírito é a postura correta, emocionalmente, espiritualmente, e que eu acho que é uma outra forma de dizer sinceramente, e de acordo com as regras. Não, eu acho que o que Jesus está dizendo é, mulher samaritana, você está preocupado demais com a maneira como se chega a Deus? Ótimo. Então você quer saber se é no monte X ou Y? Joia, eu vou te dizer em qual monte que é. Neste aqui. Em mim. Eu sou a maneira como você chega a Deus, o Pai. E a gente sabe que ela entendeu se tratar do Messias porque ela responde dessa forma. No verso 25 ela diz, eu sei que há de vir o Messias,
chamado Cristo, e quando ele vier, ele vai falar exatamente o que você está falando. E no verso 26, o Senhor Jesus diz, mas eu sou ele. Eu sou o Messias. E aí é que a gente vê todo o restante da história. Nesse momento chegam os discípulos, ela sai festiva, alegre, transformada, dizendo, ele me disse tudo o que eu tenho feito, e foi buscar as pessoas da cidade para ouvir o que o Senhor Jesus tinha a dizer. Então, o que me parece é que Jesus está se anunciando à mulher samaritana, que seu foco principal é anunciar a Cristo, e se tem uma coisa que o nosso culto tem que fazer, é anunciar a Cristo. Bom, eu espero que essas explicações tenham ajudado você a entender este encontro de Jesus com a mulher samaritana, e que agora, com esse novo entendimento, você possa se apresentar a Deus no culto com a postura correta. Qual é a postura correta? Crente em Jesus Cristo, confiado no seu sacrifício, amparado pelo poder do Espírito Santo, de modo que a gente possa ofertar a Deus um culto aceitável. E que Deus assim nos abençoe. Qualquer dúvida e comentário, você é bem-vindo para escrever aqui embaixo. Fique com Deus e bora pro próximo episódio desses 10 mandamentos. Tchau, tchau.